uma babá pobre, uma mesa de milionários, 30 convidados da elite olhando para ela como se fosse lixo. Laura estava ali com seu uniforme simples, enquanto todos brilhavam em roupas de grife. E então começaram as risadas, cruéis, alto o suficiente para ela ouvir cada palavra maldosa. Ela era o entretenimento da noite, até a filha do patrão, de apenas 6 anos, se levantar da cadeira. O que saiu da boca daquela criança fez crescidos engolirem o próprio veneno. Palavras que mudaram tudo. Palavras que revelaram quem realmente merecia estar naquela mesa. E o que aconteceu depois, ninguém naquela sala jamais esqueceria. Esta é a história de Laura e André. Uma história sobre preconceito, coragem e uma criança que ensinou adultos o que realmente importa. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. Laura Mendes tinha 28 anos e havia aprendido a arte de ser invisível. Não porque quisesse, mas porque o mundo ensinou que mulheres como ela, mulheres que limpavam, cozinhavam, cuidavam dos filhos dos outros, não mereciam ser vistas. Ela trabalhava na Mansão Valente há 8 meses. Uma construção imponente no bairro mais nobre da cidade, com jardins que pareciam cartões postais e uma piscina que refletia o céu como um espelho perfeito. Mas Laura conhecia apenas 3 lugares daquela casa: o quarto de Sofia, a cozinha dos funcionários e o pequeno banheiro ao lado da lavanderia. O resto pertencia a outro mundo. Sofia Valente tinha 6 anos, olhos castanhos que brilhavam com inteligência e um sorriso que raramente aparecia. Desde que a mãe havia partido, deixando apenas um bilhete frio sobre a cômoda, a menina havia se fechado. Terapeutas iam e vinham. Brinquedos caros se acumulavam no quarto intocados. Mas com Laura, Sofia voltava a ser criança. Naquela sexta-feira, a mansão fervilhava com preparativos. André Valente, o dono de tudo aquilo, realizaria um jantar beneficente. 30 convidados da alta sociedade, cada um mais importante que o outro. Empresários, políticos, herdeiras, gente que usava relógios que custavam mais do que Laura ganharia em toda a sua vida. Laura vestiu Sofia com um vestido vermelho. Penteou seus cabelos com cuidado e beijou sua testa. Agora vá se divertir com seu pai, querida. Vou ficar aqui no quarto, esperando você voltar para a história antes de dormir. Sofia segurou sua mão com força. Eu quero que você venha comigo. Laura sorriu com ternura, mas balançou a cabeça. Não é o meu lugar, Sofia. Aquele jantar é para pessoas importantes. Você é importante. Para mim, você é a pessoa mais importante. As palavras da menina perfuraram algo dentro de Laura. Ela engoliu o nó na garganta e acariciou o rosto de Sofia. Seu pai precisa de você lá embaixo. Vá. Eu prometo que estarei aqui quando você subir. Sofia saiu, mas Laura viu a tristeza em seus ombros caídos. 2 horas depois, Laura estava sentada na cadeira ao lado da cama de Sofia, lendo um livro antigo que havia trazido de casa, quando ouviu passos apressados no corredor. A porta se abriu com força. Sofia entrou correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Laura, você precisa descer. Agora! O que aconteceu? Você está bem? Eu não aguento mais ficar sozinha no meio daquelas pessoas. Elas não me olham, não me escutam. Só querem falar com meu pai sobre negócios e dinheiro. Eu te quero lá embaixo comigo. Laura ajoelhou-se na altura da menina. Sofia, eu não posso... Pode sim, eu vou te levar. E antes que Laura pudesse protestar, Sofia segurou sua mão com uma determinação que não combinava com seus 6 anos. O salão de jantar era uma obra de arte. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando uma luz dourada sobre a mesa imensa, decorada com arranjos de flores brancas e prataria reluzente. Os convidados conversavam em pequenos grupos, taças de vinho nas mãos, risadas elegantes ecoando pelas paredes. Quando Sofia entrou puxando Laura pela mão,
As conversas morreram uma a uma. Todos os olhares se voltaram para elas. Laura sentiu o peso de cada par de olhos. Ela estava usando seu uniforme simples, um vestido cinza e sapatos gastos. Seu cabelo estava preso em um coque prático. Nenhuma joia, nenhuma maquiagem elaborada. Ela era um ponto fora da curva naquele quadro perfeito. Os sussurros começaram. Quem é ela? A babá, querida. A babá da menina. O que ela está fazendo aqui? Sofia puxou uma cadeira ao lado de seu pai na cabeceira da mesa. Laura, senta aqui. O silêncio agora era absoluto. André Valente ergueu os olhos do copo de uísque. Ele tinha 38 anos, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, mandíbula forte e olhos que carregavam uma tristeza antiga. Usava um terno impecável que provavelmente custava o salário anual de Laura. Ele olhou para a filha, depois para Laura, e não disse nada. Laura sentiu o rubor subir pelo pescoço. Sofia, eu acho que... Mas uma mulher do outro lado da mesa soltou uma risada aguda. Logo, outras risadas se seguiram, discretas, mas inconfundíveis. Marcela, irmã de André, inclinou-se para a amiga ao lado e sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Que situação constrangedora. A menina não tem noção. Beatriz, mãe de André, tocou delicadamente o guardanapo nos lábios e olhou para Laura com algo entre pena e desprezo. Querida, os funcionários jantam na cozinha. Tenho certeza que há comida preparada para você lá. Laura sentiu a humilhação queimar sua pele. Ela começou a se levantar, mas Sofia não soltou sua mão. E então, algo extraordinário aconteceu. A menina subiu na cadeira. Seus olhos percorreram cada rosto naquela mesa, cada pessoa rindo, sussurrando, julgando. E com uma voz clara, firme, que parecia grande demais para um corpo tão pequeno, Sofia falou: Vocês riem dela, olham para ela como se fosse nada. Mas sabem o que ela é? Ela é a única pessoa nesta casa que sabe meu prato preferido. A única que percebe quando estou triste, mesmo quando finjo sorrir. A única que deita comigo quando tenho pesadelos e fica até eu dormir. A única que me ensinou que chorar não é fraqueza. A única que me faz sentir amada de verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, mas sua voz não tremeu. Minha mãe me deixou, escolheu festas e viagens ao invés de mim. E todos vocês sabem disso, mas fingem que não. Fingem que está tudo bem, mas não está. E a única pessoa que não finge, que não mente, que me vê de verdade, é ela, é Laura. O silêncio agora era diferente, pesado, constrangedor. Sofia olhou para o pai. Então, se Laura não pode sentar aqui, eu também não quero estar aqui. André Valente permaneceu imóvel por um longo momento. Seus olhos estavam fixos na filha. Depois, lentamente, ele se virou para Laura. E pela primeira vez desde que ela trabalhava naquela casa, ele realmente a viu. Sente-se, Laura. Por favor. Não foi um pedido, não foi uma ordem, foi um convite. Laura, com as pernas tremendo, sentou-se. Ninguém riu agora. André ergueu sua taça de vinho e olhou para os convidados. Minha filha acaba de me ensinar uma lição que eu deveria ter aprendido há muito tempo, sobre o que realmente importa. Sobre quem realmente importa. Ele virou-se para Laura novamente. Obrigado por cuidar da Sofia. E me desculpe por você ter precisado de uma criança de 6 anos para ser respeitada nesta casa. Laura não conseguiu responder. As lágrimas queimavam seus olhos. O jantar continuou, mas algo havia mudado. Nas conversas forçadas, nos olhares envergonhados, no peso que pairou sobre aquela mesa pelo resto da noite. E quando Laura finalmente subiu para colocar Sofia na cama, a menina abraçou seu pescoço com força. Eu te amo, Laura. Laura fechou os olhos, sentindo a dor e a alegria se misturarem dentro de seu peito. Eu também te amo, Sofia. Lá embaixo, André Valente permaneceu sozinho na sala de jantar depois que o último convidado partiu.
Ele olhou para a cadeira onde Laura havia se sentado. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido que existia. Curiosidade. Quem era aquela mulher? E por que, em uma casa cheia de luxo, ela parecia ser a única coisa real? Laura acordou às 5:30 da manhã, como sempre. O despertador antigo chiou no criado mudo improvisado, e ela o desligou, antes que acordasse sua mãe no quarto ao lado. A casa era pequena. 2 peças em um bairro onde o asfalto dava lugar ao barro quando chovia, onde crianças brincavam descalças na rua e o som de música alta aos domingos era mais pontual que qualquer relógio. Laura vestiu-se no escuro, bebeu um café ralo na cozinha minúscula e olhou para o pote de remédios sobre a mesa. 6 tipos diferentes, todos caros, todos necessários para manter o coração fraco de sua mãe batendo. Ela pegou o envelope com o salário do mês passado, guardado dentro de uma lata de biscoitos vazia, e contou as notas pela 10ª vez. Não seria suficiente. Nunca era. Antes de sair, entrou no quarto da mãe. Dona Célia dormia, a respiração pesada, enchendo o silêncio. Laura ajustou o cobertor sobre ela e beijou sua testa enrugada. Volto à noite, mãe. Lá fora, o céu ainda estava escuro. Laura caminhou até o ponto de ônibus, juntando-se a outras mulheres com olheiras profundas e bolsas desgastadas. Mulheres que também acordavam antes do sol nascer para servir, limpar, cuidar. Mulheres invisíveis. Do outro lado da cidade, André Valente acordava em uma cama king size, em um quarto maior que a casa inteira de Laura. A luz do amanhecer, filtrada por cortinas automáticas, inundava o espaço minimalista, todo decorado em tons de cinza e branco. Mas o luxo não enchia o vazio. Ele se levantou, vestiu roupas de corrida e desceu para a academia privativa da mansão. 60 minutos de esteira, 300 flexões. Um shake proteico que não tinha gosto de nada. Rotina, disciplina, controle, as únicas coisas que o impediam de desmoronar. Quando voltou para o quarto, tomou banho em um chuveiro de mármore italiano e se vestiu para mais um dia de reuniões. Ternos de alfaiataria, gravatas de seda. Uma máscara de sucesso que vestia tão bem que às vezes esquecia que era apenas isso. Uma máscara. Ele pensou na noite anterior, nas palavras de Sofia, na expressão de Laura quando todos riram dela. Por que aquilo o incomodava tanto? Às 7 da manhã, Laura chegou à mansão pela entrada dos fundos, como sempre. A cozinheira, Dona Rosa, já estava preparando o café da manhã. Bom dia, Rosa. Bom dia, filha. Você virou assunto por aqui, sabia? Laura pendurou a bolsa no gancho e pegou o avental. Preferia não ter virado. Dona Rosa soltou uma risada baixa enquanto batia ovos em uma tigela. Aquela gente aprendeu ontem que dinheiro não compra vergonha na cara. Foi lindo ver a cara da Dona Beatriz quando a Sofia falou aquilo. Laura não respondeu. Ela subiu para o quarto de Sofia, onde a menina ainda dormia, abraçada a um urso de pelúcia desgastado. O único brinquedo antigo em meio a dezenas de brinquedos caros e intocados. Laura sentou-se na beirada da cama e acariciou os cabelos de Sofia. A menina abriu os olhos lentamente e sorriu ao ver Laura. Você veio. Sempre venho, querida. Eu sonhei com você. A gente estava em um parque fazendo piquenique. Tinha bolo de chocolate e você estava rindo muito. Laura sentiu um aperto no peito. Fazia tanto tempo que não ria de verdade. Que sonho bonito. Um dia a gente faz de verdade. Um piquenique só nós duas. Laura hesitou. Ela sabia que não deveria prometer coisas. Não deveria criar laços tão profundos, não quando sua vida era tão frágil, tão incerta, não quando ela já havia perdido alguém que amava. A memória veio, rápida e dolorosa. Uma menina de cabelos castanhos, 3 anos de idade, um sorriso que iluminava qualquer dia. Maria Luísa, sua filha, leucemia, 6 meses de luta, hospitais frios, esperanças que morriam um pouco a cada dia. E então, o silêncio. O tipo de silêncio que destroça uma alma. O pai de Maria Luísa não aguentou a dor.
Desapareceu 2 semanas depois do enterro. Laura nunca mais soube dele. Ela ficou com a dor, com a culpa, com o vazio que nunca se encheu, e jurou que nunca mais se permitiria amar assim. Nunca mais correria o risco de sentir aquela dor novamente. Mas Sofia estava quebrando todas essas promessas. Laura, você está chorando? Laura piscou, limpando rapidamente as lágrimas. Estou bem, querida. Só lembrei de algo que me deixou triste. Do quê? De alguém que eu amava muito. Essa pessoa foi embora? Foi. Para onde? Para um lugar onde não existe mais dor. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando. Você sente falta dela? Todos os dias. Eu também sinto falta da minha mãe, mas acho que não como você. Porque a sua pessoa que foi embora te amava de verdade, né? A minha, acho que nunca amou. Laura puxou Sofia para um abraço apertado. Sua mãe fez escolhas erradas, Sofia. Mas isso não é culpa sua. Você é amável. Você é especial. Qualquer pessoa seria sortuda de ter você. Até você, especialmente eu. Naquele momento, André parou na porta entreaberta do quarto. Ele havia subido para ver a filha antes de sair para o escritório. E ouviu tudo. Viu a vulnerabilidade de Laura, a dor nos olhos dela. A forma como segurava Sofia, como se a menina fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele não se mexeu, não fez barulho. Apenas observou e entendeu. Laura não era apenas uma babá fazendo seu trabalho. Ela estava amando sua filha da forma que ele, envolto em reuniões, e números e responsabilidades, havia esquecido de fazer. Durante o dia, Laura cumpriu sua rotina. Levou Sofia para a aula de piano, preparou seu almoço, ajudou com a lição de casa, brincou no jardim. Mas ela sentia algo diferente no ar. André estava em casa. Normalmente ele saía cedo e voltava tarde. Passava fins de semana no escritório. Via Sofia apenas no jantar, conversas rápidas entre garfadas. Mas hoje ele estava ali, no corredor, na sala, no jardim, observando. À tarde, quando Sofia fazia um desenho na varanda, André se aproximou de Laura pela primeira vez, sem que houvesse um motivo específico. Laura. Ela se virou surpresa. Senhor Valente, podemos conversar? Claro. Eles caminharam até o jardim, longe o suficiente para que Sofia não os ouvisse. André olhou para o horizonte antes de falar. Quero me desculpar pela forma como você foi tratada ontem e por não ter feito nada antes para impedir. O senhor me convidou para sentar. Isso foi mais do que eu esperava. Não deveria ser. Você cuida da minha filha. Você a ama. Isso deveria garantir respeito, não humilhação. Laura ficou em silêncio, sem saber o que dizer. André continuou. Eu ouvi vocês conversando hoje de manhã. Não pretendia espionar, mas eu ouvi sobre a pessoa que você perdeu. Laura sentiu seu corpo ficar rígido. Não gosto de falar sobre isso. Entendo, mas eu precisava que você soubesse que eu vejo o que você faz pela Sofia, vejo como ela mudou desde que você chegou, e sou grato, só estou fazendo meu trabalho. Não, você está fazendo muito mais que isso, e eu queria saber, ele hesitou, queria saber o que a trouxe aqui, para esta vida, para esta casa. Laura respirou fundo. Contas a pagar, uma mãe doente, as mesmas coisas que trazem milhares de mulheres para casas como a sua. Tem certeza que é só isso? Ela o encarou diretamente pela primeira vez. O que mais poderia ser? André não respondeu. Mas algo nos olhos dele dizia que ele sabia. Sabia que ela estava fugindo da dor, fugindo de um passado que a perseguia. Assim como ele, se um dia você quiser falar, ele disse baixo, eu sei o que é viver com fantasmas. E antes que Laura pudesse responder, ele voltou para dentro da casa. Naquela noite, Laura voltou para sua casa às 10, exausta. Sua mãe estava acordada, assistindo a uma novela antiga na televisão pequena. Como foi seu dia, filha? Cansativo. Dona Célia estudou o rosto da filha. Tem algo diferente em você. Não tem não, mãe. Tem sim. Seus olhos estão diferentes. Menos apagados. Laura não respondeu.
Serviu o jantar simples, arroz e feijão com ovo frito, e comeu em silêncio. Mas quando deitou na cama estreita, olhando para o teto rachado, ela pensou em André, nos olhos dele, nas palavras dele, nos fantasmas que ele carregava. E percebeu, com uma mistura de medo e algo perigosamente próximo da esperança, que ela não estava sozinha na escuridão. Havia alguém mais ali, alguém que talvez entendesse. Do outro lado da cidade, André também estava acordado, deitado em sua cama luxuosa, olhando para o teto, pensando em uma mulher de olhos tristes e mãos calejadas, uma mulher que talvez fosse a primeira pessoa real que ele conhecia em anos. E pela primeira vez desde o divórcio, André Valente sentiu algo que havia jurado nunca mais sentir: interesse. Não, mais que isso, conexão. A tosse começou na terça-feira. Laura estava ajudando Sofia com o dever de matemática quando a menina tossiu. Uma vez, duas, três. Você está bem, querida? Estou sim, só a garganta coçando. Mas na quarta-feira, a tosse era constante. E na quinta, veio a febre. Laura colocou a mão na testa de Sofia e sentiu o calor irradiando. Você está ardendo, amor. Vamos chamar seu pai. André chegou ao quarto em minutos. Ele tocou a testa da filha e a preocupação tomou conta de seu rosto. Vou ligar para o pediatra. Dr. Mendes chegou 1 hora depois. Examinou Sofia, ouviu seus pulmões, franziu a testa. Ela está com uma infecção respiratória. Pode ser apenas uma gripe forte, mas com essa febre e essa respiração ofegante, é melhor não arriscar. Recomendo que a levem ao hospital para exames mais detalhados. Hospital? A voz de Sofia estava pequena, assustada. Laura segurou sua mão. Eu vou com você. Não precisa, disse André. Eu cuido dela. Mas Sofia apertou a mão de Laura com força. Eu quero a Laura comigo. Por favor, papai. André olhou para Laura, depois para a filha. Tudo bem, Laura vai conosco. No hospital, os exames revelaram pneumonia. Não grave, mas suficiente para exigir internação por alguns dias. Sofia foi instalada em um quarto particular, branco, limpo, cheio de equipamentos que apitavam em intervalos regulares. Laura não saiu de seu lado. Quando as enfermeiras sugeriram que ela fosse descansar, Laura recusou. Quando André trouxe comida do restaurante do hospital, ela mal tocou. Ela apenas segurava a mão de Sofia, contava histórias, cantava baixinho as músicas que a menina adorava. Na primeira noite, André insistiu que Laura fosse para casa. Você precisa descansar. Eu fico com ela. E se ela precisar de mim e eu não estiver aqui? Eu estarei aqui. Com todo respeito, Sr. Valente, você já esteve ausente tempo demais. Eu fico. As palavras foram duras, mas verdadeiras. André recuou, como se tivesse levado um tapa. Você tem razão. E pela primeira vez, ele puxou uma cadeira e se sentou do outro lado da cama de Sofia. Então, ficamos os dois. A noite foi longa. Sofia acordava assustada com os pesadelos induzidos pela febre. Os enfermeiros entravam e saíam, checando sinais vitais, ajustando medicações. Laura não dormiu nem 1 minuto. Mas André também não. Na madrugada, por volta das 3 da manhã, Sofia finalmente caiu em um sono profundo. O silêncio preencheu o quarto. André olhou para Laura através da penumbra. Por que você faz isso? Faça o quê? Se doa assim, por ela, porque alguém precisa. Eu sou o pai dela. Eu deveria ser esse alguém. Deveria, mas não é. As palavras eram cortantes, mas a voz de Laura era suave. André baixou a cabeça. Eu sei que falhei com ela. Depois que Camila foi embora, eu me perdi. Joguei-me no trabalho porque era mais fácil que enfrentar a dor. Mais fácil que ver nos olhos da minha filha a mesma pergunta todos os dias. Por que minha mãe não me quis? O que há de errado comigo? Não há nada de errado com ela. Ela é perfeita. Eu sei. Mas ela não acredita nisso. E é culpa minha. Não é tarde demais, André. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. Ele ergueu os olhos, surpreso. Não é tarde demais para ser o pai que ela precisa.
para vê-la de verdade, para amá-la como ela merece. André ficou em silêncio por um longo momento. Como você consegue, depois de tudo que perdeu, como consegue amar de novo? Laura sentiu as lágrimas queimarem. Quem disse que eu consigo? Eu luto contra isso todos os dias. Luto contra o medo de me apegar, contra o terror de perder de novo. Mas Sofia, ela me venceu. Ela entrou no meu coração antes que eu pudesse construir os muros. E agora eu não consigo mais fingir que não a amo. Como era o nome dela? Da pessoa que você perdeu? Laura hesitou. Ela nunca falava sobre isso. Nunca. Mas algo na forma como André olhava para ela, com uma compreensão que não precisava de explicações, a fez falar. Maria Luísa. Ela tinha 3 anos. Leucemia. André fechou os olhos. Eu sinto muito. Ela era tudo. Quando a perdi, perdi a vontade de viver também. Passei meses apenas existindo. Acordando, trabalhando, dormindo, sem sentir nada, sem querer sentir nada. Porque sentir era doloroso demais. Eu entendo. Quando Camila foi embora, não foi a perda dela que me destruiu. Foi a forma como ela foi, sem olhar para trás. Como se Sofia e eu nunca tivéssemos significado nada. Como se 6 anos de casamento, uma filha, uma vida inteira construída juntos, fossem descartáveis. Vocês dois carregam rejeição. Sofia carrega rejeição. É por isso que vocês se entendem tão bem. Laura olhou para Sofia dormindo. Ela me salvou, você sabe. Sem perceber, ela me deu uma razão para sentir de novo, para amar de novo, mesmo com todo o medo. André se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. Eu invejo você. Por quê? Porque você teve coragem de se permitir isso. Eu ainda estou fugindo, então pare de fugir. Ela está bem aqui, precisando de você. André virou-se. E você? Você precisa de alguém? A pergunta pegou Laura desprevenida. Eu não sei. Deixa eu reformular. Você merece ter alguém. Alguém que veja quem você realmente é. Alguém que te faça sentir que você também importa. Laura sentiu seu coração acelerar. André caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Você é extraordinária, Laura. E eu passei meses sem ver isso porque estava cego. Cego pela dor, pelo orgulho, pelo medo. Mas agora eu vejo, e eu não consigo deixar de ver. André, eu sei. Eu sei que existem 1000 razões pelas quais isso não deveria acontecer. A diferença entre nossos mundos, o que as pessoas vão dizer, o risco de estragar tudo, mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Sentir o quê? Que você é a única coisa real na minha vida. Que quando estou perto de você, eu lembro como é ser humano. Não um empresário, não um nome em uma revista de negócios, não um homem falido emocionalmente. Apenas humano. Laura se levantou, o coração batendo descompassado. Isso é loucura. Eu sei. Isso não pode dar certo. Eu sei. Eu sou a babá da sua filha. Você é você. Eu sei. André deu mais um passo. Mas me diga que você não sente nada. Olha nos meus olhos e me diz que quando estamos no mesmo cômodo, você não sente a mesma coisa que eu. Essa atração, essa conexão, essa sensação de que finalmente tem alguém que entende. Laura queria negar, queria construir os muros de volta, proteger seu coração já tão machucado, mas não conseguiu. Eu sinto. Deus me ajude, mas eu sinto. Então, o que fazemos? Nada. Não fazemos nada. Porque isso é perigoso, porque eu não posso me dar ao luxo de sofrer de novo. Porque Sofia precisa de mim inteira, não despedaçada. E se eu prometer não te despedaçar, você não pode prometer isso. Ninguém pode. Então prometo tentar. Prometo ser honesto. Prometo que se isso for acontecer, vamos devagar. Sem pressão. Sem expectativas. Apenas verdade. Laura olhou nos olhos dele e viu sinceridade. E o mundo lá fora? Sua família? A sociedade que riu de mim? Que se dane o mundo lá fora. Fácil para você dizer. Você não vai ser chamada de interesseira, de aproveitadora, de alguém que não merece estar ao meu lado? Deixa eles falarem.
Eu passei a vida toda me importando com o que os outros pensavam, fazendo as escolhas certas, sendo o filho perfeito, o marido perfeito, o empresário perfeito. E onde isso me levou? Para uma vida vazia, para uma casa cheia de luxo e completamente desprovida de amor. Laura sentiu as lágrimas escorrerem. Eu estou com medo, eu também. E se não der certo? E se der? Antes que Laura pudesse responder, Sofia se mexeu na cama, gemendo baixinho. Laura imediatamente voltou sua atenção para a menina, limpando as lágrimas rapidamente. Está tudo bem, querida. Estou aqui. Sofia abriu os olhos, ainda sonolenta. Você não foi embora. Nunca vou embora. André observou a cena, e algo dentro dele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ali estava tudo o que ele sempre quis. Amor verdadeiro, conexão real, uma família que não era construída em aparências, mas em verdade. E ele sabia, com uma certeza absoluta, que lutaria por isso. Não importava o preço. Sofia recebeu alta no domingo. A pneumonia estava controlada, mas ela precisaria de repouso e medicação por mais 2 semanas. Laura praticamente se mudou para a mansão Valente. Dormia no quarto ao lado do de Sofia, acordava durante a noite para checar sua respiração, preparava refeições nutritivas, garantia que ela tomasse todos os remédios nos horários certos. André observava tudo. E quanto mais observava, mais se apaixonava. Eram pequenos momentos. A forma como Laura cantarolava enquanto cozinhava, o jeito que seus olhos brilhavam quando Sofia ria, a paciência infinita que ela tinha com a menina, mesmo quando estava exausta. E Laura também estava sentindo algo que a aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo. Ela percebia quando André entrava em um cômodo. Seu corpo simplesmente sabia. O coração acelerava, a pele formigava, o ar ficava mais denso. Eles não tinham tocado no assunto daquela conversa no hospital, mas a tensão entre eles era palpável. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Mãos que quase se tocavam ao passar um objeto. Conversas que começavam sobre Sofia e terminavam sobre sonhos, medos, cicatrizes. Na quinta-feira, André chegou em casa mais cedo. Encontrou Laura no jardim, observando Sofia brincar com bolhas de sabão. Ele se aproximou em silêncio. Ela está muito melhor. Laura sorriu. Está. A resiliência das crianças é incrível, assim como a sua. Laura olhou para ele. Eu não sou resiliente. Eu apenas sobrevivo. Existe algo mais resiliente que isso? Antes que Laura pudesse responder, a campainha tocou. André franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Ele foi até a porta principal. Laura o seguiu por instinto. Quando André abriu a porta, Beatriz e Marcela entraram como furacões elegantes. Ternos de grife, saltos altos, perfume caro enchendo o ar. Beatriz beijou o rosto do filho com frieza calculada. André, precisamos conversar. Marcela olhou ao redor e seus olhos pousaram em Laura. O desdém foi instantâneo. Ela ainda está aqui? Sofia estava doente. Laura ficou para ajudar. Sofia já está melhor. Li no relatório médico que você me enviou. Então qual é a desculpa agora? Não é desculpa. É o trabalho dela. Beatriz tocou o braço de André. Querido, vamos conversar no seu escritório. Em particular, não há nada que vocês não possam falar na frente de Laura. As 2 mulheres trocaram um olhar. Muito bem, disse Beatriz. Se é assim que você quer. Ela abriu a bolsa cara e retirou um envelope. Nos últimos dias tenho recebido ligações de amigas, de sócias do clube, de pessoas que estavam no jantar naquela noite constrangedora. Mãe, deixa eu terminar. As pessoas estão falando, André. Falando sobre você e... ela. Beatriz apontou para Laura como se estivesse indicando algo desagradável no chão. Dizem que você está se envolvendo com a babá, que está fazendo papel de ridículo, que está manchando o nome da família Valente. André sentiu a raiva subir. O nome da família, ou a reputação de vocês no clube. Não seja cínico. Você sabe o quanto a imagem importa nos nossos círculos. Nossos círculos?
Eu não me lembro de ter escolhido esses círculos. Marcela deu um passo à frente. André, pensa um pouco. Essa mulher, ela não é do nosso mundo. Ela não tem educação, não tem posição social, não tem nada a oferecer além de... Bem, seja lá o que for que você acha que ela oferece. Laura sentiu cada palavra como uma facada. Marcela continuou, virando-se diretamente para Laura. Nada pessoal, querida. Mas você deve entender que existe uma ordem natural nas coisas. Pessoas como você e pessoas como nós simplesmente não se misturam. André deu um passo à frente, colocando-se entre Laura e sua irmã. Cuidado com o que você vai dizer. Eu vou dizer a verdade. Essa mulher está aqui pelo dinheiro, pela oportunidade, pelas portas que você pode abrir para ela. E quando ela conseguir o que quer, vai embora. Assim como Camila fez. Não ouse comparar Laura com Camila. Por que não? São todas iguais. A diferença é que pelo menos Camila era do nosso nível social. Esta aqui nem isso tem. Laura sentiu as lágrimas queimarem, mas recusou-se a derramá-las na frente dessas mulheres. Beatriz suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Já que a sutileza não está funcionando, vamos ser diretos. Ela estendeu o envelope para Laura. 50 mil reais, em dinheiro. Mais do que você ganharia em anos trabalhando aqui. Tudo que você precisa fazer é sair desta casa, desta cidade, da vida do meu filho e da minha neta. Desaparecer. Laura olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Você está tentando me comprar? Estou oferecendo uma solução que beneficia a todos. Você fica rica. André volta à razão. Sofia arranja uma babá apropriada. Todo mundo ganha. Todo mundo menos Sofia, que perderia alguém que ela ama. Marcela revirou os olhos. Ela é uma criança. Crianças se recuperam. Daqui a 6 meses ela nem vai lembrar seu nome. Laura sentiu a raiva explodir dentro dela. Vocês realmente não entendem nada sobre amor, entendem? Para vocês, tudo é transação. Tudo tem um preço. Mas eu não estou à venda. Ela empurrou o envelope de volta. E se vocês realmente se importassem com Sofia, saberiam que o que ela mais precisa não é de uma babá apropriada, é de pessoas que a amem de verdade, não por obrigação, não por aparências, mas porque ela é especial, porque ela merece. Beatriz riu, um som frio e duro. Olha só, a empregada com delírios de nobreza, que encantador, chega! A voz de André trovejou pela sala. Vocês vão embora. Agora, André, eu disse agora, e não voltem a esta casa até que possam tratar Laura com o respeito que ela merece. Beatriz ficou pálida. Você está escolhendo essa mulher ao invés da sua própria família? Estou escolhendo decência, estou escolhendo amor, estou escolhendo ser um ser humano ao invés de um robô social programado para impressionar gente vazia. Marcela deu um passo ameaçador. Você vai se arrepender disso, André. Quando ela te usar e te jogar fora, quando pegar tudo que pode e desaparecer, você vai se lembrar desta conversa. Ela não vai fazer isso, porque, diferente de vocês, Laura tem integridade, tem coração, tem alma. Beatriz pegou a bolsa com um movimento brusco. Está bem, você fez sua escolha. Mas não venha correndo atrás de ajuda quando tudo desmoronar. E vai desmoronar, André. Sempre desmorona quando você mistura classes. As duas mulheres saíram, deixando um silêncio pesado para trás. Laura estava tremendo. André se virou para ela. Você está bem? Não, não estou bem. Elas estão certas, André, sobre tudo. Elas não estão certas sobre nada. Estão sim. Eu não sou do seu mundo. Nunca vou ser. E quanto mais isso continuar, mais as pessoas vão falar, mais elas vão tentar nos separar, mais vão fazer Sofia sofrer. Sofia sofre sem você. E vai sofrer mais se virar o centro de um escândalo. As crianças são cruéis, André. Elas vão zombar dela, vão dizer coisas horríveis sobre a babá do papai, vão machucá-la de formas que você não pode proteger. Então, o que você está dizendo? Laura limpou as lágrimas. Estou dizendo que eu não posso mais trabalhar aqui. Não assim.
não sabendo que minha presença está causando problemas. Você não está causando problemas. Elas estão. Não importa quem começou. O resultado é o mesmo. Sofia merece paz. Merece uma vida sem drama, sem fofocas, sem complicações. E você? O que você merece? Laura soltou uma risada amarga. Eu mereço exatamente o que sempre tive. Luta, dor, sobrevivência. Essa fantasia de que eu poderia ter mais foi um erro desde o começo. Laura, não faz isso. Já está feito. Ela tirou o avental, dobrou-o cuidadosamente e colocou sobre a mesa. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora hoje. E Sofia, diga a ela que eu tive uma emergência familiar, que eu sinto muito, que ela vai ficar bem. Ela não vai ficar bem sem você. Vai. As crianças são mais fortes do que pensamos. Laura subiu as escadas, as pernas pesadas como chumbo. André ficou parado na sala, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Lá em cima, Laura entrou no quarto de Sofia. A menina estava dormindo, a respiração finalmente tranquila e regular. Laura se ajoelhou ao lado da cama e acariciou os cabelos de Sofia pela última vez. Me desculpa, meu amor. Me desculpa por não ser forte o suficiente para ficar. Ela beijou a testa de Sofia e saiu do quarto antes que as lágrimas a impedissem. 20 minutos depois, Laura estava na porta dos fundos com uma pequena mala. André estava ali, esperando. Deixa eu, pelo menos, te levar para casa. Não precisa. Laura, por favor. Ela olhou para ele e a dor nos olhos dela era tão profunda que André sentiu como se tivesse levado um soco. Cuida dela, André. Seja o pai que ela merece. E esquece de mim. Eu não consigo esquecer de você. Você vai ter que conseguir. Laura caminhou pela porta e não olhou para trás. André ficou ali, imóvel, vendo a única coisa real que ele tinha na vida desaparecer pela mesma porta pela qual havia entrado. E pela primeira vez, desde que era criança, André Valente chorou. 3 dias. Foram só 3 dias sem Laura, mas para Sofia pareceram uma eternidade. A menina parou de comer, parou de brincar. Sentava-se na janela do quarto, olhando para o portão, esperando. André tentou de tudo. Comprou brinquedos novos, levou-a ao parque, contratou uma nova babá, uma mulher com credenciais impecáveis e recomendações brilhantes. Sofia a ignorou completamente. Na 4ª noite, André encontrou a filha chorando no escuro do quarto. Ele se sentou na beirada da cama e puxou Sofia para o colo. Ei, o que foi? Eu quero a Laura, papai. Eu sei, filha. Ela não liga. Ela não vem me ver. Ela não me ama mais? André sentiu o coração se despedaçar. Ela te ama muito, mais do que você imagina. Então por que foi embora? Porque as coisas são complicadas, Sofia. Eu sou criança, mas não sou burra. Eu sei que a vovó e a tia Marcela fizeram alguma coisa. Eu ouvi vocês brigando. Sofia, elas são más, papai. Elas sempre olham para mim como se eu fosse um problema, como se eu fosse errada. Mas Laura me faz sentir certa. André abraçou a filha com força. Você não é errada, Sofia. Você é perfeita, e eu sinto muito por você ter sido exposta a tudo isso. Você vai buscar ela? André hesitou. Eu não sei se ela quer voltar. Você nem tentou. E essas palavras, vindas de uma criança de 6 anos, foram como um tapa na cara. Sofia tinha razão. Ele tinha deixado Laura ir embora. Tinha aceitado a derrota. Tinha permitido que o medo e a pressão social vencessem. Exatamente como fez durante todo o casamento com Camila, aceitando o inaceitável, permanecendo calado quando deveria ter lutado. E agora, pela 2ª vez, estava perdendo alguém importante porque não teve coragem de lutar. Você tem razão, sussurrou André. Eu deveria ter lutado. Então luta agora. Pelo menos tenta. André olhou nos olhos da filha e viu uma sabedoria que não deveria estar ali. E se ela disser não? Aí pelo menos você tentou. Pelo menos ela vai saber que a gente quer ela aqui. André beijou a testa de Sofia. Quando você ficou tão inteligente? Acho que peguei da Laura.
Naquela noite, André mal dormiu. Pela manhã, ele tinha um plano. Iria até Laura. Falaria com ela. Lutaria por ela. Mas então seu telefone tocou. Era seu advogado. André, temos um problema. Camila entrou com pedido de guarda de Sofia. O quê? Ela alega que você está sendo negligente, que está envolvido com a babá, o que caracteriza comportamento inadequado. Que a criança está sofrendo com um ambiente emocional instável. André sentiu a raiva ferver. Ela abandonou Sofia há 2 anos. 2 anos sem uma ligação, sem um presente, sem um sinal de vida. E agora quer a guarda? O advogado suspirou. Entre nós, acredito que seja uma questão financeira. A empresa teve um trimestre excepcional. Os números são públicos. Camila sabe que Sofia é sua herdeira. É sempre sobre dinheiro. A audiência é segunda-feira. Você precisa estar preparado. Vou estar. André desligou o telefone e apoiou a cabeça nas mãos. Como tudo tinha desmoronado tão rápido, no sábado veio a intimação oficial. Segunda-feira, 9 horas da manhã, Tribunal de Família. André conversou com Sofia na noite de domingo. Amanhã você vai ter que ir ao tribunal. Por quê? Sua mãe, Camila, está pedindo para você morar com ela. O rosto de Sofia empalideceu. Não, não quero. Ela não me quer. Ela só quer seu dinheiro, todo mundo sabe disso. Infelizmente, ela ainda é sua mãe legal. O juiz vai perguntar o que você quer. Eu quero ficar com você e quero a Laura de volta. André respirou fundo. Sobre a Laura, você foi buscar ela? Ainda não, mas vou. Prometo. Papai, se você prometer uma coisa, tem que cumprir. Eu sei, e eu vou. Segunda-feira chegou com um céu cinzento e ameaçador. André vestiu seu melhor terno. Sofia usava um vestido simples, o cabelo preso como Laura costumava fazer. No tribunal, Camila estava deslumbrante. Vestido de grife, cabelo impecável, maquiagem perfeita. Ao lado dela, seu advogado caro e sua nova narrativa cuidadosamente construída. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. O processo foi clínico, frio. Números e argumentos e estratégias legais. O advogado de Camila pintou André como um pai ausente, obcecado por trabalho, que delegava a criação da filha para funcionários. O advogado de André mostrou os 2 anos de ausência total de Camila, a falta de pagamento de pensão, o abandono emocional. Mas no fim, o juiz se virou para Sofia. Sofia, você entende por que está aqui? Sim, senhor. Com quem você gostaria de morar? Sofia olhou para o pai, depois para Camila, depois para o juiz. Eu quero morar com meu pai. Camila se inclinou para a frente. Sofia, querida, pensa bem. Eu posso te dar tudo. Viagens, roupas bonitas, uma vida incrível. Eu não quero viagens, eu quero amor. Você acha que seu pai te ama mais do que eu? Sofia olhou diretamente para Camila. Eu não acho nada sobre você. Porque eu não te conheço. Você foi embora quando eu mais precisava de você. Deixou um bilhete e nunca mais voltou. Eu chorei todas as noites por meses. Meu pai estava destruído, mas ele ficou. Ele sempre ficou. Camila piscou como se tivesse sido esbofeteada. O juiz fez algumas anotações. E onde está a babá mencionada no processo? Laura Mendes? André se levantou. Ela não trabalha mais para mim. Por quê? Porque eu falhei com ela, assim como falhei com Sofia tantas vezes, mas estou tentando consertar isso. O juiz estudou André. Senhor Valente, esta corte não se preocupa com sua vida amorosa, mas se preocupa com o bem-estar desta criança. Sofia precisa de estabilidade, precisa de amor consistente. Pode me garantir isso? André olhou para a filha. Posso e vou. O juiz bateu o martelo. Guarda permanece com o pai. Próxima audiência em 6 meses para reavaliação. Reunião encerrada. Camila se levantou bruscamente e saiu sem olhar para trás. Sofia correu para os braços do pai. Do lado de fora do tribunal, sob a chuva fina que começava a cair, Sofia segurou a mão de André. Agora você vai buscar a Laura? André olhou para a filha e sorriu. Agora
Eu vou buscar a Laura. André descobriu o endereço de Laura através dos registros de funcionários. Um bairro que ele nunca havia pisado. Ruas sem asfalto, casas simples, algumas de madeira, outras de alvenaria inacabada. Crianças brincando na rua, roupas penduradas em varais improvisados. Um mundo completamente diferente do dele. Ele estacionou o carro importado e imediatamente sentiu os olhares. Desconfiança, curiosidade. Algumas mulheres sussurravam, apontando. André tocou a campainha improvisada. Uma lata de metal pendurada na porta. Dona Célia abriu. Uma senhora de cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo e por doenças, mas olhos ainda vivos. Sim, boa tarde. Meu nome é André Valente. Estou procurando Laura. Dona Célia o estudou de cima a baixo. Eu sei quem você é. Minha filha trabalhou para você. Trabalhou? Ela não te contou? Ela está trabalhando em 3 lugares agora. De dia, cuida de uma senhora idosa. À tarde, limpa escritórios. À noite, trabalha em uma lanchonete. Chega em casa quase de madrugada e sai antes do sol nascer. André sentiu uma pontada de culpa. Onde eu posso encontrá-la? Dona Célia hesitou. Por que você quer encontrar minha filha? Porque eu preciso falar com ela. Preciso me desculpar. Suas desculpas não vão pagar nossas contas, moço. Não vão curar meu coração doente. Não vão devolver os anos de luta que minha filha teve. Eu sei. Mas mesmo assim preciso tentar. Dona Célia suspirou. Ela está na lanchonete, Rua das Flores, número 42. Obrigado. André se virou para sair, mas a voz de Dona Célia o parou. Senhor Valente, minha filha, ela já sofreu demais. Se você não for sério sobre isso, se estiver só se sentindo culpado ou entediado, ou seja lá o que for, deixa ela em paz. Deixa ela reconstruir a vida dela sem você. Eu sou sério, Dona Célia. Mais sério do que já fui sobre qualquer coisa na minha vida. Então prova, porque palavras são fáceis. Atos são difíceis. A lanchonete era pequena, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. O cheiro de óleo quente e café passado preenchia o ar. Laura estava atrás do balcão, vestindo um avental manchado, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, rosto marcado pelo cansaço. Quando ela ergueu os olhos e viu André, ficou paralisada. O que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Laura olhou ao redor, constrangida pelos olhares curiosos dos outros clientes. Você não pode estar aqui. Por que não? Porque você não pertence a este lugar, assim como eu não pertenço ao seu. André se aproximou do balcão. E se eu disser que não me importo com lugares, que eu só me importo com pessoas? Então eu diria que você está sendo ingênuo ou corajoso. Laura balançou a cabeça. André, vá embora. Por favor, não sem você. Eu estou trabalhando, então eu espero. E André se sentou em uma das mesas de plástico, pediu um café e ficou ali. 1 hora se passou, depois 2. Clientes iam e vinham, mas André permanecia, os olhos sempre em Laura. Finalmente, o dono da lanchonete liberou Laura mais cedo. Ela tirou o avental, pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos. André a seguiu. Na rua estreita e mal iluminada, ele a alcançou. Laura, por favor, me escuta. Não tem nada para escutar. Tem sim. Tem 1000 coisas. Como o fato de que Sofia não está comendo, não está dormindo. Não está sendo a Sofia que você conhece. Como o fato de que Camila tentou pegar a guarda dela e Sofia disse ao juiz que te queria de volta. Como o fato de que eu passei os últimos dias percebendo que sem você, minha vida voltou a ser vazia. Como o fato de que eu te amo. Laura parou de andar. Você não me ama. Você ama a ideia de mim. A ideia de alguém que cuida de Sofia, que traz calor para sua casa fria, que faz você se sentir humano de novo. Mas quando a realidade bater, quando você perceber que eu não sou um projeto de caridade, que eu sou uma pessoa real, com problemas reais e uma vida complicada, você vai cansar. Você realmente acredita nisso? Eu acredito no que a vida me ensinou.
Que pessoas como você e pessoas como eu não ficam juntas, que conto de fadas não existe, que eu preciso me proteger antes que seja tarde demais. Já é tarde demais, Laura. Você já entrou, você já bagunçou tudo, você já fez Sofia te amar, você já fez eu te amar. Você já quebrou todos os muros que eu construí. E agora você não pode simplesmente desistir porque tem medo. Claro que posso. Medo é justamente o que me faz desistir. Então deixa eu ter medo com você. Deixa a gente ter medo juntos. Laura virou-se para ele. E pela primeira vez, André viu raiva em seus olhos. Você não entende, André. Você nunca vai entender. Quando você erra, quando você falha, você tem uma rede de segurança. Dinheiro, advogados, conexões. Quando eu erro, eu perco tudo. Eu fico na rua. Minha mãe fica sem remédios. Eu volto para o fundo do poço, de onde levei anos para sair. Então me desculpa se eu não posso me dar ao luxo de correr riscos românticos. Me desculpa se eu preciso ser prática. Me desculpa se eu não posso simplesmente acreditar em promessas. Então eu não vou te prometer nada. Eu vou te mostrar. Mostrar o quê? Que eu estou disposto a perder tudo por você. Que eu estou disposto a enfrentar minha família, minha empresa, meu mundo inteiro. Que eu escolho você. Todos os dias, todas as vezes, eu escolho você. Você diz isso agora. Mas quando as coisas ficarem difíceis, eu continuo escolhendo você. Laura sentiu as lágrimas correrem. Por que você está fazendo isso? Por que não desiste de mim? Porque você vale a pena lutar. Porque Sofia vale a pena lutar. Porque pela primeira vez na minha vida eu encontrei algo real. E eu não vou deixar o medo destruir isso. E se não der certo? E se der? André deu um passo à frente. Laura, eu sei que sou um risco. Eu sei que vem com complicações. Eu sei que não vai ser fácil. Mas eu também sei que o que sinto por você é real. E eu sei que você sente algo também. Então me dá uma chance, só uma, de provar que isso pode funcionar. Laura fechou os olhos, lutando contra o medo, contra a lógica, contra todas as vozes na cabeça dizendo que isso era loucura. Mas então ela pensou em Sofia, nos olhos da menina, no sorriso dela, no amor que floresceu entre elas. E pensou em André, na forma como ele olhava para ela, na vulnerabilidade que ele mostrou, na coragem que ele teve de vir até ali. Às vezes, viver era sobre coragem, sobre escolher o amor ao invés do medo, mesmo quando parecia impossível. Ela abriu os olhos. Uma chance, só uma. E se você me machucar, se você machucar Sofia, eu não vou. Eu prometo que vou tentar com tudo que tenho não machucar vocês. Tentar não é garantia. Nada na vida é garantido, Laura. Mas isso não significa que não vale a pena tentar. Laura respirou fundo. Tudo bem, uma chance. André sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido no meio da noite. Obrigado. Você não vai se arrepender. Vamos ver. Mas mesmo enquanto dizia isso, mesmo com todo o medo, Laura sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Os primeiros dias foram estranhos. Laura voltou para a mansão, mas não como babá. André fez questão disso. Ela seria... o quê? Namorada? Companheira? Eles não tinham palavras para definir o que eram. Mas Sofia não precisava de definições. Quando viu Laura na porta, correu para seus braços e chorou de alegria. Você voltou. Você realmente voltou. Eu voltei, meu amor. Você vai ficar para sempre. Laura olhou para André sobre a cabeça de Sofia. Vou ficar o quanto puder. E isso, por enquanto, era suficiente. Mas o mundo exterior não foi tão acolhedor. Beatriz e Marcela cortaram relações com André. Ligações não retornadas. Convites para jantares de família cancelados. Um silêncio frio que doía mais do que André esperava. Seus sócios na empresa começaram a questioná-lo. Reuniões tensas, onde olhares reprovadores diziam mais que palavras.
Um deles chegou a sugerir que André estava manchando a imagem corporativa com suas escolhas pessoais. André perdeu 3 grandes contratos em 2 semanas. Empresas que, coincidentemente, tinham ligações com sua família ou com o círculo social de Beatriz. O golpe financeiro foi significativo. Mas André não recuou. Em uma reunião de conselho, ele enfrentou diretamente os sócios. Se vocês têm problema com quem eu amo, então talvez seja hora de reavaliarem se querem continuar trabalhando comigo. Porque eu não vou mudar, não vou esconder, não vou fingir que Laura não é importante para mim. Então decidam, ficam ou saem, mas não vou tolerar mais insinuações ou julgamentos. O silêncio foi ensurdecedor. Depois, um dos sócios mais antigos, Senhor Ribeiro, de 70 anos, levantou-se. André, eu te conheço desde que você era criança. Vi você construir esta empresa do zero depois que seu pai morreu. Vi você superar um divórcio devastador. Vi você lutar por sua filha. E em todos esses anos, nunca te vi tão vivo quanto agora. Então, se essa mulher faz isso por você, então ela tem meu respeito e meu apoio. Outros começaram a concordar. Não todos, mas o suficiente. André saiu daquela reunião sabendo que havia vencido uma batalha. Mas a guerra ainda não havia terminado. Laura também enfrentou seus desafios. As outras mães na escola de Sofia a olhavam com desdém mal disfarçado. Sussurros nos corredores. Olhares de julgamento. Uma delas até teve a audácia de perguntar, alto o suficiente para todos ouvirem, se Laura tinha pegado dicas de sedução com as outras empregadas. Laura sentiu a humilhação queimar, mas antes que pudesse responder, uma voz a interrompeu. Com licença. Uma mulher elegante por volta dos 40 anos aproximou-se. Era Helena Moreira, mãe de uma colega de classe de Sofia e esposa de um importante juiz. Você tem coragem de falar assim sobre alguém que não conhece? Eu conheço Laura. Conheço o trabalho dela com Sofia. E posso garantir que ela tem mais dignidade no dedo mindinho do que você tem no corpo inteiro. A outra mulher empalideceu e se afastou rapidamente. Helena estendeu a mão para Laura. Não ligue para essas víboras. Elas têm inveja porque você conseguiu algo que nenhuma delas conseguiu. O coração de um homem bom, de verdade, não por interesse. Obrigada, sussurrou Laura. De nada, e se precisar de uma amiga, pode contar comigo. Foi um pequeno gesto, mas significou tudo. Aos poucos, Laura começou a encontrar seu lugar. Não como a babá, não como a intrusa, mas como ela mesma. Ela começou a estudar à noite, fazendo um curso de pedagogia online. André ofereceu pagar, mas Laura insistiu em usar seu próprio dinheiro. Ela precisava fazer isso sozinha, por ela. Sofia florescia. As notas melhoraram. Os sorrisos voltaram. Ela fazia planos, sonhava alto, ria com facilidade. E André estava aprendendo a ser pai de verdade. Ele reduziu as horas no escritório. Começou a buscar Sofia na escola. Jantava com elas todas as noites. Lia histórias antes de dormir. Estava presente. Uma noite, 3 meses depois de Laura ter voltado, os 3 estavam na sala. Sofia desenhava no chão. Laura lia um livro. André trabalhava em seu laptop. Era uma cena comum, doméstica, simples e perfeita. Sofia olhou para cima de repente. Laura? Sim, querida. Você vai ser minha mãe de verdade um dia? Laura sentiu o coração apertar. Ela olhou para André, que havia parado de digitar. Eu não sei, Sofia. Isso é complicado. Por que é complicado? Você me ama, eu te amo, meu pai te ama. O que mais precisa? André se levantou e caminhou até elas. Sofia tem razão. O que mais precisa? Ele se ajoelhou na frente de Laura e tirou uma pequena caixa do bolso. Laura sentiu o ar faltar. Eu sei que é cedo. Eu sei que ainda estamos descobrindo como isso funciona. Eu sei que você tem medo. Mas eu também sei que te amo. Sei que Sofia te ama. Sei que quando penso no futuro, você está lá, sempre.
Então casa comigo. Não porque é o esperado, não porque é conveniente, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, delicado, com um pequeno diamante. Não é ostentoso, não é exagerado. É só real, como nós. Laura olhou para o anel, para André, para Sofia, que tinha os olhos brilhando de emoção. E pela primeira vez em anos, ela permitiu-se acreditar. Acreditar que merecia ser amada. Acreditar que merecia ser feliz. Acreditar que às vezes contos de fadas aconteciam. Não da forma perfeita dos livros, mas da forma imperfeita e linda da vida real. Sim, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo. Sim, eu caso. Sofia gritou de alegria e pulou nos braços dos dois. E ali, no meio da sala, os três se abraçaram. Uma família improvável. Uma família que o mundo dizia que não deveria existir, mas que existia, e era real, e era deles. O casamento foi simples, sem pompa, sem ostentação, na praia ao pôr do sol, apenas as pessoas que realmente importavam. Dona Célia estava lá, mais saudável graças ao tratamento que finalmente podia pagar. Helena e seu marido, Dona Rosa, a cozinheira, Senhor Ribeiro e alguns colegas leais de André, e Sofia, como dama de honra, com um vestido branco e um sorriso que iluminava mais que o sol. Quando André e Laura trocaram os votos, não havia mentiras, não havia promessas impossíveis, apenas verdade. Eu prometo te amar nos dias fáceis e nos dias difíceis. Prometo te respeitar, te honrar, te proteger. Prometo ser seu parceiro, seu amigo, seu porto seguro. E prometo nunca esquecer de onde viemos e o quanto lutamos para chegar aqui. Laura repetiu palavras semelhantes, a voz embargada, mas firme. E quando o oficiante disse que podiam se beijar, o beijo foi doce, suave, cheio de promessas silenciosas. Sofia correu para eles e André a pegou no colo. Os três se abraçaram e não havia nada naquele momento além de amor puro e verdadeiro. 6 meses depois, Laura e André abriram o Instituto Maria Luísa, em homenagem à filha que Laura havia perdido. Uma organização dedicada a ajudar mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo creches, cursos profissionalizantes, apoio psicológico, oportunidades de emprego. Laura liderava pessoalmente muitos dos projetos, usando sua própria história para inspirar outras mulheres. E ela via, nos olhos de cada mãe que conseguia um emprego, que conseguia sustentar os filhos, que conseguia sonhar de novo. Ela via Maria Luísa. Sua filha vivia em cada vida transformada, em cada criança salva, em cada família reconstruída. 1 ano depois do casamento, em um domingo ensolarado, André, Laura e Sofia fizeram um piquenique no parque. Nada elaborado. Apenas sanduíches, suco, frutas, uma toalha estendida na grama, risadas e brincadeiras. Sofia corria atrás de borboletas. Laura e André deitavam lado a lado, de mãos dadas, observando as nuvens. "Você é feliz?" André perguntou. "Mais do que eu achei que seria possível um dia." "Eu também." Sofia voltou correndo e se jogou entre os dois. "Eu peguei uma folha em forma de coração. É um sinal." "Um sinal de quê, querida?" "De que a gente vai ficar junto para sempre." Laura beijou a testa de Sofia. "Para sempre é uma palavra grande." "Então para sempre e um dia," disse Sofia com convicção absoluta. André riu e puxou as duas para um abraço. E ali, no meio de um parque comum, sem luxo, sem glamour, apenas 3 pessoas que se amavam de verdade, a história de Laura e André encontrou seu final. Não perfeito, porque a vida nunca é perfeita, mas real, honesto, verdadeiro. E às vezes isso é melhor que qualquer conto de fadas. Porque histórias de amor verdadeiras não acontecem em castelos ou em festas deslumbrantes. Elas acontecem em quartos de hospital, em conversas de madrugada, em gestos pequenos e corajosos, em escolhas difíceis, em perdas e recomeços.
Elas acontecem quando duas pessoas feridas decidem se curar juntas, quando uma criança ensina adultos sobre o que realmente importa, quando o amor vence o medo, quando a verdade vence as aparências, quando a coragem vence o preconceito, e quando, finalmente, alguém que passou a vida inteira sendo invisível é finalmente vista. E você? Já julgou alguém pela aparência? Já foi julgado? Já teve coragem de amar apesar do medo? Já escolheu a verdade ao invés da conveniência? Conte nos comentários sua história. Compartilhe suas reflexões. Diga o que essa narrativa despertou em você. Se essa história tocou seu coração, se ela fez você refletir, se ela trouxe alguma lágrima ou algum sorriso, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder mais histórias que vão fazer você pensar sobre o que realmente importa na vida. Porque no fim, todos nós queremos a mesma coisa: ser vistos, ser amados, ser aceitos por quem realmente somos. E não deixe de assistir o próximo vídeo. Outra história incrível, cheia de emoção e verdade, está te esperando. Até a próxima.